Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo e vou acompanhar vocês agora nessa jornada. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou instrutor da Skill.dev. Vou falar um pouquinho sobre a minha história para que vocês compreendam que ser desenvolvedor é muito mais complexo do que possa imaginar. Não é para todo mundo, mas é para quem tem vontade e quem quer. Se você quer, isso é para você sim, com toda certeza. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e vamos ver o que vocês gostam ou o que não gostam. Bom, vou começar um pouco pela minha adolescência. Minha adolescência foi num bairro pobre, num bairro nós poderíamos chamar de suburbano, talvez, não sei. Mas é um bairro em que as oportunidades não acontecem pra gente. A verdade é essa. Onde meus amigos, tudo classe média baixa pra média média, alguns paupérrimos também. A verdade é que os meus pais, por exemplo, apostavam muito na educação. A educação sempre foi um norte para os meus pais porque eles não tiveram. Meu pai em si, ele também era muito focado em dar uma boa educação pra gente. Então, assim, por volta dos anos 2000, aquela época de cyber, e a cyber era uma febre, vocês têm que entender que naquele momento computador não era acessível. Então, eu e os meus amigos, os meus melhores amigos que são até hoje, e aí eu vou citar alguns nomes, eu tenho até medo de faltar eles aqui, mas do Walker, o Vitor, alguns outros que eu também não vou lembrar e não quero ser leviano, mas eu e os meus amigos a gente ia muito pro cyber, muito mesmo. Eu não tinha uma condição de vida para ir todo momento, meu pai também não me dava dinheiro para ir a todo momento. Os meus amigos normalmente pagavam muito as horas do meu cyber. E isso também foi um impulsionador muito interessante na minha vida, porque naquela época a gente jogava Counter-Strike, Moon Online. Algumas outras pessoas começavam a ir para Gambald, mas Gambald ainda não existia nesse momento. Então meu pai não gostava, porque a gente ia para uma comunidade, meu pai não gostava de eu ir, por medo e receio dele, e a gente ia para um lugar mais afastado da onde a gente morava. Não tanto afastado, mas um lugar que sim, tinha muita violência. E eu entendia o motivo que ele queria dizer com isso, mas sempre foi um lugar muito acolhedor para mim. Sempre me ajudou muito e eu aprendi muito lá também. Então, naquele momento, eu era muito ruim num jogo chamado Moon Online e eu amava aquele jogo. Eu achava aquele jogo incrível, genial. E só para vocês entenderem, o jogo era simples. Você tinha seus atributos, força, agilidade, energia, bababá. Assim que você chegasse ao nível 350, a cada nível que você ganhava uma pontuação, 5 pontos, 10 pontos. E isso fazia com que você não só poderia aumentar sua força, sua agilidade e tudo mais, mas você ficaria mais poderoso. Quando chegasse no 350, você tinha a oportunidade de resetar e voltar ao nível 1 com os mesmos poderes, porque aquele Mu, eu até lembro o nome do Mu, Mu Aya. Esse Mu era acumulativo, nós chamávamos de Mu acumulativo. Isso foi algo interessante na minha vida, porque ali eu era muito ruim, eu cheguei em 342 e não conseguia resetar. Todo mundo já conseguia, já era forte, já tinha seus sets. Eu não tinha dinheiro para colocar várias horas, apesar dos meus amigos colocarem. Eu nunca fui uma pessoa abusada, coloca a hora para mim, nunca pedi. E assim, sou muito grato a eles também, até hoje sou muito grato a eles. E, enfim, eles trouxeram uma coisa muito legal para mim, porque meu pai falou: não, eu não quero mais que você vá, eu vou dar um jeito, vou comprar um computador. E assim ele fez. Ele comprou um computador, onde eu dividia com minha irmã. E a gente, lembrem-se que a gente está na era onde a internet era discada para quem podia usar alguma internet, porque o Cyber, por exemplo, já tinha um mega e aquilo era genial, era incrível. Então, a gente eu comecei a pesquisar como poderia criar um servidor de um online e assim fui fazendo, lendo, estudando, tentei fazer. Só que a minha internet era discada, eu não entendi o que é internet, redes e tudo mais, eu não tinha esse conhecimento. E fui futucando, futucando. Pra vocês terem ideia, eu fui tão determinado que eu demorei um ano e eu consegui criar meu servidor de Moon Online. Meu servidor de Moon Online foi criado, assim eu consegui não só ter um servidor, mas eu monetizei esse servidor. Ali eu acho que meu sentido de negócios foi bem aguçado, porque eu comecei a vender armaduras, resets, vendi de tudo mesmo. E assim consegui um certo dinheiro. Claro, não foi nada, fiquei rico, nada. Só mesmo dei minha internet, o que foi bem legal. E consegui algumas coisinhas ali também.
que as pessoas batiam no meu portão pedindo, falando que o servidor caiu, e enfim, a gente tinha internet. Meu pai também depois colocou Velox e tal. Enfim, isso foi um divisor de águas, porque com a criação do servidor de Mu Online, eu não sabia que isso era uma profissão, mas. E com o Mu Online eu aprendi PHP, que é uma linguagem de programação que eu comecei a fazer sites por causa do Mu. O Mu tinha um site, então eu aprendi. E aprendi um pouco de banco de dados, de SQL Server e tudo mais. Isso foi o start da minha vida, porque nesse momento eu realmente consegui com que fazer algo que eu não entendia muito bem e tal, e fiz. E foi algo bem legal assim para minha vida. E em determinado momento, minha mãe viu que gostava muito de computador e meu pai pediu também para que eles dois, né, em comum acordo, me colocaram num curso de tecnologia. E foi muito legal porque eu aprendi Flash, aprendi Corel, aprendi muitas coisas. E não só o Flash, a gente fazia coisas animadas no Flash, que era genial pra mim. Então comecei a vender aquilo também, porque eu achei, cara, genial. Consigo um engenheirinho. Novamente, minha família não é uma família. Eu não sou de família rica, sou de família classe média baixa. E acho que foi muito bom também, porque eu aprendi muito com meu pai e minha mãe. Eles são minha grande referência. Se eu pudesse dizer pra vocês quem são meus grandes fãs na vida, são meus pais, minha mãe e meu pai, porque eles são incríveis. Mas, e assim, diante de tudo isso, eu estudava numa escola particular e eu não me sentia bem por conta da minha questão social. Isso para mim, naquele momento, era algo bem complicado de lidar. As pessoas, eu não podia ter certas coisas que as pessoas tinham e eu ficava um pouco chateado porque eu queria e eu não entendia os meus pais. E um sacrifício que meus pais faziam era gigantesco. Então eu pedi pra minha mãe que eu queria mudar de colégio e eu fui pra escola pública. E honestamente foi o melhor lugar da minha vida. Isso me permitiu conhecer pessoas, me permitiu abrir minha cabeça para muitas coisas, me permitiu não só isso, mas me permitiu ir para o Rui Barbosa, que foi uma das outras mudanças da minha vida. O Rui Barbosa me colocou em um contexto que eu sempre fui, galera, uma pessoa que não gostava de estudar. Eu era uma pessoa do fundão, eu era uma criança que realmente estava ali porque tinha que estar e eu era obrigado. E o Rui Barbosa mudou minha cabeça, me tornou uma pessoa crítica. Eu hoje sou uma pessoa que aprendi muito a respeitar opiniões também por conta disso. Então, o Rui Barbosa foi determinante na minha vida. E eu cursei lá o ensino médio e lá, até então, assim, a programação era muito brincadeira. Fazia isso como profissão, ou melhor, eu nem sabia que isso era uma profissão, então eu mais programava por diversão, brincadeira. E nesse momento do colégio eu parei de programar. E aí foi um ponto que eu falei, caramba, isso é uma profissão. Assim que eu terminei o ensino médio, eu entendi que aquilo era uma profissão e eu poderia trabalhar com isso. Falei, tudo bem, vou tentar uma universidade particular, porque eu não tenho condições de nem só de ir, mas também nem de passar, porque, enfim, não achava que eu poderia, e isso seria um acesso permissível a mim. Então, estudei, fiz sistema de informação, comecei sistema de informação e vi que aquilo não era muito legal para mim. Precisava também de dinheiro, então durante esse momento trabalhei em uma lanchonete, trabalhei em um quiosque também, fiz alguns bicos e também trabalhava muito, gente, consertando computadores. Eu sempre fui muito curioso, então sempre abria os computadores quando davam problema, limpava a memória, nem sabia o que estava fazendo, mas tentava e sempre funcionou. Então, assim, isso foi algo que eu sempre tentei fazer algumas coisas para poder ter um dinheiro e fazer alguma coisa que fosse possível. Durante a minha adolescência inteira, os meus amigos me deram muita força, me ajudaram muito, eu saí muito, eu sempre gostei de sair muito, sempre fui um cara festeiro. E os meus amigos me ajudaram muito também, pagavam muitas coisas para mim e eu sou novamente grato a eles. E nesse momento eu tinha uma linha tênue de pensar, cara, eu preciso mudar minha vida. Não queria mais viver na vida que eu vivia, não queria não ter dinheiro, porque isso me custava muito mentalmente de viver sempre trabalhando para ter uma condição melhor. E ali eu falei, cara, beleza, o que eu preciso fazer? E eu conversando com um professor lá da minha antiga universidade, ele falou, cara, faz ciência da computação, é algo que vai mudar sua visão sobre computação e você vai aprender muito. Falei, beleza, vou procurar onde tem ciência da computação. E eu descobri que na UENF tinha, confesso que não conhecia a UENF, mas a UENF mudou a minha vida também. Aí eu estudei muito e entrei, e aí minha vida mudou.
E não só em termos de estudo, gente. Aqui eu não estou falando sobre a educação universitária, mas sim sobre abrir a cabeça para outras possibilidades. Um mundo que era totalmente fechado a mim se abriu de uma forma em que eu consigo nem transmitir para vocês. Eu mudei muito como pessoa, amo estudar, amo ler. Isso mudou totalmente a minha visão sobre tudo. E não só isso, conquistei uma carreira muito consolidada devido a isso também. Então, nesse momento, as coisas mudaram. Eu conheci pessoas incríveis durante a faculdade. Geraldo, que é um querido, ele me ajudou muito também em termos da matemática. Anabel, que é uma querida que eu tenho um amor por ela que é absurdo, porque é uma pessoa que me ajudou muito durante a faculdade. E não só isso, outras pessoas também. Outros professores também, que eu não vou citar todos os nomes aqui, eu citei essas duas pessoas, mas existiram outros que foram fundamentais no meu processo e me ajudaram muito. E eu sou muito grato a eles também, porque eles mudaram a minha vida. Mas, durante a faculdade eu não parei, continuei consertando computadores porque eu precisava de grana, minha mãe não tinha condições de me bancar, de arcar, então nunca saí. Depois que comecei a ter uma vida melhor, comecei a fazer alguma coisa ou outra, mas não fui um cara festeiro por lá, não usufruí da universidade como muitos, mas tá tudo bem. Não tenho sentimentos quanto a isso, para mim foi ótimo. A universidade me permitiu conhecer um mundo muito grande. E isso foi que surgiu a SoulCode. A gente estava num cenário bem conturbado de não conseguir patrocínio e tudo mais. E uma das pessoas trouxeram pra gente que normalmente as empresas júniores faziam esse tipo de evento. E assim, nós conversamos com a nossa professora sempre apostou muito na gente, e isso é bem importante. Você ter pessoas que apostem em você, porque o mundo para destruir tem vários e para te construir tem poucos, então quando houver esses, some-se a esses. E ela me ajudou muito, porque ela ajudou a gente a abrir uma empresa júnior, a fazer com que a gente gerasse dinheiro, e a gente criou um evento de Counter-Strike para fazer um Remember e foi um sucesso. Fui até televisão entrevistar as pessoas e foi bem legal. E depois fizemos a segunda parte para a gente arrecadar mais dinheiro e assim a gente conseguiu mover. Tivemos vários clientes, que foi muito legal também para o nosso aprendizado. E assim começa a minha trajetória. Eu comecei trabalhando de programação de graça durante 3 anos. Não só isso, fiz bolsas também. Então, os projetos reais que eu tive foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Depois, ao longo de tudo isso que eu falei, gente, a minha trajetória, no meu ponto de vista, começa durante a faculdade. Porque, apesar de desenvolver, fazer sites, eu não sabia os conceitos reais e a base é importante demais. A faculdade me trouxe a base, então eu consolidei isso durante a minha carreira. E passei por grandes players também. Trabalhei muito em pequenas startups, depois fui para um grande player que era o meu sonho, que era a Local Web. Eu sou uma pessoa que trabalhei muito com Ruby e os maiores rubistas passaram por lá e eu queria passar por lá. E foi um sonho realizado trabalhar lá. Passei por ela Use, que foi muito legal também comigo, assim, é uma empresa incrível de se trabalhar. A Smart Fit também, que foi, assim, algo que foi incrível para mim trabalhar com 2 pessoas lá que me ajudaram muito a evoluir como profissional. Eu sou muito grato à Smart Fit também, porque foi um marco na minha vida. Eles pararam realmente para me ensinar, me evoluir, me tornar melhor e me tornaram. E não só 2 pessoas, perdão, 3 pessoas. Porque me evoluíram muito. E aí eu consegui lá ser promovido também, tive uma promoção salarial. Depois fui para a Local Web, depois fui para a Use, depois fui para o Mercado Livre, que foi uma mudança bizarra na minha vida. Não só porque eu me tornei líder aqui, mas também pela visão que o Mercado Livre me traz. Eu acho que eu sou muito grato também às pessoas na qual me cercam, porque todo dia eu evoluo muito com essas pessoas. É algo muito fascinante. E vocês podem ver que ser desenvolvedor de software não é fácil, não é algo simples, é algo muito complicado e muito difícil também. Então, por isso que eu digo lá no início, eu falei que não é fácil e não é simples e não é para todos. É porque você vai ter que abrir mão. Eu até hoje estudo muito e eu tenho as minhas horas de lazer, eu amo estar com meus amigos e minha família, mas sim, eu tenho minha rotina, minha hora de lazer, meu momento de estudar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de evoluir como pessoa, como ser humano. Então, um desenvolvedor, eu acredito que é isso. Ele tem persistência de correr atrás do que ele quer. E se você tem, isso é para você.
Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Esse é um breve resumo da minha vida, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que vocês vão amar ser um desenvolvedor, porque eu amo. Eu acho essa área fascinante. Não é à toa que eu tenho diversas tatuagens e vocês podem ver que eu amo tudo isso desse universo, certo? Então é isso. Eu acho que é um pouco da minha história, do que vocês poderiam aprender comigo. E acho que vocês podem evoluir muito na carreira também. Assista nossos vídeos, ative o sininho, vocês vão amar. E se inscreva no nosso canal também aqui no YouTube. Vejo vocês em breve. Valeu, tchau, tchau.